Olá, meus queridos. Nós somos muito felizes com Jesus, mas todos nós temos consciência de que na vida nós temos batalhas. Nós temos batalhas que nós travamos desde que nós nascemos e sabemos que muitas delas nós só vencemos com jejum e oração. Muitos desses obstáculos sempre existiram e são inerentes à vida do ser humano desde a sua criação. Você pode estar sendo envolvido com problemas como doenças, tristezas, depressão. Talvez você esteja sofrendo com traumas do passado. Talvez você esteja tendo sentimentos de abandono, de insegurança. Ou você foi vítima de agressão física, verbal ou até sexual. Ou você pode ter se envolvido num acidente. Esses sentimentos são paralisantes. Esses acontecimentos são verdadeiros gatilhos que desencadeiam em nós sentimentos que vão se transformando numa muralha na nossa frente e nos impedem de prosseguir. Mas hoje, no nome poderoso de Jesus, nós vamos tomar posse das promessas de Deus e as muralhas vão cair. Muitas vezes podem ser muralhas do mesmo modo como enfrentou o povo de Israel em Jericó, cujos habitantes eram pagãos e devassos. Diante deles havia uma grande muralha e Deus não queria que os israelenses se contaminassem. A saída deles era derrubar as muralhas para que eles pudessem avançar, porque o Senhor sempre quer o melhor para o seu povo. Um dia talvez eu e você tenhamos que passar por Jericó, cada um do seu modo, cada um do seu jeito, com seus problemas, com as suas batalhas, derrubando essas muralhas que se colocam à nossa frente. Venha comigo e acompanhe a história de Josué na conquista de Jericó, em Josué capítulo 6, versículo 1 ao 4. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o rei e os seus valentes. Vós sois todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas com chifre de carneiro adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Fé em Deus e obediência aos seus desígnios, as suas instruções, são virtudes imprescindíveis àqueles que desejam superar todos os obstáculos da sua vida. Eu vejo isso através da história de Josué, para que nós possamos ultrapassar as muralhas que se colocam na nossa vida emocional, profissional, espiritual e familiar. Nós temos que obedecer fielmente a palavra de Deus, as instruções que Deus dá para nós em sua palavra. Você precisa aprender a crer e depositar sua confiança nele, do mesmo modo que fez Josué. Todos nós sabemos e somos conhecedores da história de Josué. Durante 40 anos, Josué foi um fiel servidor de Moisés. Ele auxiliou Moisés pelo deserto na condução dos israelitas desde a terra do Egito até Canaã. Agora, no momento em que Moisés morreu, Deus chamou Josué para ser o seu substituto. Veja, a tarefa não ia ser fácil: atravessar o Jordão, liderar o povo na conquista da terra prometida. Mas Josué ouviu o Senhor. Ele sabia que com o Senhor estaria seguro. Na sua frente se apresentava Jericó, uma cidade fortificada, com altos e largos muros. Era a cidade mais forte da região,
a primeira a ser conquistada. Tornara-se o maior obstáculo desde que tinham saído do Egito. Mas eles não se atormentaram. Jericó, na verdade, era uma cidade fortaleza, tinha muros altos, parecia uma cidade indestrutível. Mas quando o Senhor está à frente, não há nada, nem ninguém que pode resistir ao poder e à soberania de Deus, quando Ele decide agir em favor dos seus filhos. Prova disso na Bíblia é que tem casas construídas por cima desses muros. Inclusive, a Bíblia fala da prostituta Raabe, que tinha construído uma casa sobre esses muros. Tão grande o obstáculo, mas não resistiu ao poder de Deus. Então, Josué foi à frente. Foi seguindo as instruções que o Senhor havia dado. E o que me deixa mais feliz é de saber que no meio das nossas lutas, das adversidades, das muralhas que se colocam na nossa frente, nós temos Deus presente do nosso lado. E com Ele presente, há aprendizagem, há experiências, há amadurecimento, há capacitação e um resultado é incrível. Você tem que crer nisso. Do que adianta nós aparecermos sempre bem, mas sem a presença de Deus em nossas vidas? Do mesmo modo como os pastores cuidavam muito bem de suas ovelhas, derramando óleo sobre as suas cabeças, para que os insetos não chegassem perto, para curar as suas feridas, o Senhor derrama o óleo do Espírito Santo na tua vida hoje, para te curar das feridas do passado, para te curar daqueles sentimentos depressivos e derrubar as muralhas na tua vida. Mas nós temos que aprender nessa história com Josué que Deus nos dá ordens, estratégias e instruções, e nós temos que aprender a obedecer. Do mesmo modo como Deus deu a ordem a eles, que eles iam rodear a cidade durante 6 dias, uma vez, e no 7º dia, 7 vezes, se organizaram com os sacerdotes à frente e o povo seguindo, nós temos que aprender na nossa vida também a seguir. E nós temos pessoas, nós temos líderes que dão as instruções que Deus coloca em seus corações. Nós temos que aprender. Outra coisa que nós temos que aprender é quando Deus diz silêncio. É no silêncio que Deus trabalha. É no silêncio que Deus molda. É no silêncio que Deus capacita. É no silêncio de Deus que acontece o amadurecimento. E nós temos que ter a paciência de saber esperar quando Deus vai falar para nós trabalharmos, para nós irmos adiante. Nesse período, nós sabemos que há 3 etapas. Há um chamado, do mesmo modo como Deus chamou a Josué, ele disse: eu te encorajo, eu te dou ânimo, eu estou do teu lado, te esforça, tem bom ânimo, eu sou Deus, estou contigo onde quer que tu andares. Ele diz o mesmo para nós. E nesse tempo, ele nos capacita. Ele dá instruções para que nós possamos ter mais intimidade com Ele. E depois disso, nós vamos conquistar. Nós vamos começar a tomar posse do nosso chamado. Nós vamos adiante, nós vamos nas ruas, nas cidades, nos valados, anunciar a salvação, anunciar a libertação ao povo cativo. Mas para isso, nós temos que passar por esse processo de Deus, entre o chamado e a sua capacitação, e muitas vezes é em silêncio, e não murmurar. A primeira lição que nós temos que aprender é quando Deus se faz presente, e quando Ele quer, sempre tem uma muralha, e ela vai cair no poder do nome de Jesus.
Nós temos que aprender também a ouvir as instruções, ouvir aquilo que Deus quer e aguardar no nosso coração, o que nós devemos fazer para que a muralha não caia sobre nós. E para ouvirmos as instruções do Senhor, nós temos que ter nossos ouvidos bem afinados. Para isso, nós temos que ter intimidade, para nós conhecermos a voz de Deus. Porque a voz de Deus é única. E nós temos que aprender a ouvir só a voz de Deus. Nós temos que aprender a esperar nele e a obedecer aos seus desígnios. Na presença de Deus, nós sempre somos servos, que nós temos que obedecer até que as muralhas caem, e daí nós vamos conquistar a terra prometida. Veja, Deus reage à sua ação. Toda ação humana tem uma reação divina. E para isso só basta nós olharmos para a Bíblia e ver como aconteceu. Eles rodearam as muralhas de Jericó e Deus fez as muralhas caírem. Davi jogou a pedra com a funda e Deus fez o gigante cair. Eles pisaram no Rio Jordão e Deus fez o rio se abrir. Então faça a sua parte. Tenha uma ação e Deus terá uma reação, e as muralhas da sua vida vão cair por terra no nome precioso de Jesus. O Josué não ficou só olhando e murmurando, esperando que as muralhas caíssem sozinhas, não. Ele teve que agir, ele teve que se dispor, ele teve que rodear a cidade durante 13 vezes para que Deus pudesse reagir e fazer as muralhas cair. Então, aprenda com cada passagem na Bíblia. Nós temos que ter disposição para que Deus nos capacite. Nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus para que nós possamos ser verdadeiros conquistadores e vitoriosos na obra do Senhor. Chegou a hora de conquistar. Para isso, nós temos que estar preparados na escola do Senhor. E quando Deus disser gritar, isto me remete a clamar, adorar, louvar, engrandecer o nome do Senhor. E aí, com fé e obediência, os muros caem. Jericó e a sua impiedade representam as forças do mal que se levantam contra a tua vida, contra os teus projetos, contra a igreja do Senhor. Mas a Bíblia afirma que o Senhor dará à sua igreja, dará a seus filhos armas poderosas para destruir todas as fortalezas. A igreja de Cristo não ficará só. Ela não ficará abandonada, ela não ficará à mercê dos problemas da vida. Mas não, nós temos que aprender nesse processo de capacitação a usar as armas espirituais. A promessa era para Jericó conquistar a terra prometida e ela é a mesma para nós hoje. Nós precisamos gritar ao som da trombeta de Deus para derrubar as muralhas, com exemplo de vida, de comunhão e intimidade com Deus. Ei, veja que coisa preciosa. Tudo que as forças do mal tentaram roubar da sua vida, você receberá de volta. Deus vai te devolver infinitamente mais do que um dia te foi roubado. Creia nisso. Venha, se jogue nos braços do Senhor, porque Ele vai mudar a sua vida. Venha derrubar as muralhas que o inimigo tentou colocar na sua vida. Venha realizar seus sonhos, seus projetos nos braços desse Deus que te ama. Desse Deus que tem planejado, projetado desde o início dos tempos, desde antes da sua criação. Ele tem planos grandiosos para a sua vida. Deixa Ele realizar conforme Ele planejou. E depois de tudo estar como Deus quer, a Ele seja dada toda a glória pela vitória. Quando aprendermos como nos comportar, nós receberemos as bênçãos derramadas sobre as nossas vidas.
você receba essa mensagem nesse dia de hoje, para que nós possamos ter o tempo necessário para nos capacitar, que nós saibamos esperar, para que Deus realmente nos capacite, porque Ele necessita de pessoas preparadas para a sua obra. Então, façamos como Josué. Vamos seguir todas as instruções que o Senhor dá para a nossa vida, hoje e sempre. E seja tremendamente abençoado. Antes de sair desse vídeo, deixe seu like, se inscreva, compartilhe com outras pessoas, que possam também ser abençoadas. Em nome de Jesus, um grande abraço a todos.